25 de outubro, Dia do Dentista, e nós convidamos aqui a doutora Rosa Dutra, professora doutora em odontopediatria. E ela vai explicar pra gente a importância dos cuidados da saúde bucal desde a primeira infância. Pois é, Alexandra, é bem importante desde cedo a gente falar sobre saúde bucal com as crianças e por isso mesmo agradeço o convite, né? Dia 25 de outubro é o Dia do Dentista e fico muito feliz de estar aqui falando, né, para mães e pais da escola a respeito de saúde bucal na infância. Então, eu acho que é muito importante porque quando se torna um hábito adquirido desde cedo, desde a primeira infância, a escovação, a higienização, o uso do fio dental, a alimentação saudável vai se tornar um hábito adquirido pela criança. Para ela vai ser natural se alimentar, né, com alimentos saudáveis, adequadamente. A higienização também vai ser algo natural. Então os próprios pais vão perceber que em casa isso vai ser muito mais tranquilo. A gente precisa sim conversar sobre os cuidados da saúde bucal desde a primeira infância. Mas tem uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, que é a fase do nascimento dos dentes. As primeiras erupções, aquela fase tão difícil para o bebê e, consequentemente, para as famílias. O que a gente pode fazer para ajudar a qualidade de vida do bebê e aliviar um pouquinho o sofrimento da família que vê o bebê passar por aquela fase tão difícil? Realmente, Alexandra, essa é uma fase bem difícil, porque na fase da erupção dos dentes, a criança fica muito irritada, fica muito chorosa, pede muito colo, muita atenção dos pais, né? Então, o que é que pode ser feito, né, do ponto de vista da odontopediatria, o que é que a gente recomenda nessa fase? Então, o ideal é uma alimentação mais gelada. Então, por exemplo, frutas geladas, né? Frutas são saudáveis, então geladinha. Leite materno, pode ser feito um picolé ou um din-din do leite materno e oferecer para a criança. Então, são coisas simples, mas que já vão aliviar os sintomas da erupção dos dentes. O que a gente não recomenda é o uso de anestésico, né? Se a gente for numa farmácia, o farmacêutico vai indicar logo um neném dente ou alguma outra pomada que tem função anestésica. Vai aliviar? Vai, mas existe um risco da criança deglutir essa pomada e acabar anestesiando a região de orofaringe ou tendo um acesso de vômito, por exemplo. Então a gente pensa que vai resolver a situação e pode acabar piorando. Então a gente recomenda mordedor gelado, né? Leva o mordedor um tempinho antes da geladeira, mordedor de silicone ou de plástico, leva um pouquinho antes da geladeira e depois oferece para a criança. Só o geladinho já vai aliviar esses sintomas e tende a deixar a criança um pouquinho mais tranquila. E eu que tenho um bebê de 1 ano e 3 meses, posso dizer que é exatamente isso, viu? Quando começam os dentinhos a nascer, a gente escuta todo tipo de conselho, todo tipo de pomada, mas a gente sabe que o ideal é ouvir um especialista, um profissional na área. Falando nisso, qual é a fase ideal da gente procurar um dentista? Para as mamães, eu preciso procurar quando tá com 6 meses, 1 ano, 2 anos? Quando é o momento? Qual é o momento certo? Então, o momento ideal, né, que a gente recomenda é a partir do nascimento dos primeiros dentinhos. Por volta dos 6 meses, a maioria das crianças vai estar tendo a erupção dos primeiros, né, elementos dentários na cavidade bucal. Então, nessa fase, já é interessante trazer para o consultório para a gente fazer orientações direcionadas a essa fase. O que pode ser feito para aliviar a erupção dos dentes de leite, como higienizar, tá? Mas, na verdade, o ideal mesmo seria a mãe procurar ainda durante a gestação, para que a gente tenha um cuidado direcionado para a gestante e a gente já vai passando essas primeiras orientações, porque quando o bebezinho nascer, ela já vai estar segura de como ela deve lidar com isso, o que é que deve fazer, como deve higienizar, o que acontece, né, quando vão erupcionar os primeiros dentes, o que é que ela deve fazer, o que é que ela pode fazer para aliviar. Então ela já vai estar preparada antes mesmo do bebê nascer e já vai se sentir mais segura para saber como lidar. E uma das perguntas mais frequentes sobre saúde bucal quando a gente fala do projeto Dente de Leite, que eu escuto das famílias aqui é: como eu faço para escovar os dentes do meu filho? Eu uso escova de dente, pasta de dente, gaze, dedal, mas o meu filho não abre a boca, ele morde o meu dedo, ele chora muito. Como é que a gente faz? Qual é a dica para tornar esse momento mais lúdico e menos sofrido para as crianças e para os papais e mamães? São várias perguntas numa só, mas vamos começar pela principal dúvida. Eu recebo pais e mães no consultório todos os dias fazendo essa mesma pergunta. Doutora, meu filho não deixa escovar os dentes, o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço para melhorar isso?
Realmente, essa fase, principalmente da primeira infância, é o que a gente chama de fase oral da criança. Então a boca para ela é uma área sagrada, ela não quer que ninguém toque, ela não quer que ninguém mexa. Então escovar é muito difícil, mas pode se tornar mais fácil. O que a gente recomenda? Colocar uma música, né? Se a criança for muito pequenininha, colocar uma música para cantar junto na hora da escovação. Mostrar, sempre que você está escovando os dentes, mostrar para a criança, mesmo que ela seja muito pequenininha, que você está escovando os seus dentes, para ela incentivá-la a escovar também. Mas vai ter dia de choro, tá? Vai ter dia de birra, vai ter dia de não quero, e faz parte, e tá tudo bem. O importante é não desistir. Apesar das dificuldades de não desistir de escovar, você vai ver que uma criança que você faz com carinho, com amor, ao longo do tempo ela vai se habituar àquilo, e a escola já está fazendo esse papel, né, de levar a escovação todos os dias após as refeições aqui. Então as crianças vão se habituando, vai se tornar um hábito e vai se tornar mais fácil ao longo da vida. Mas pai e mãe, não desista diante das dificuldades. Continue escovando. Um dia vai ser mais fácil, um dia vai ser mais difícil, vai ter dia que vai chorar, mas também vai ter dia que vai ser bem tranquilo. Não desista, que vai dar certo. Agora respondendo as outras perguntas. Como higienizar? Vamos lá. A partir da erupção do primeiro dente na cavidade bucal, a recomendação já é escovar com escova e creme dental. E aí tem uma discussão, né? Muitos pediatras recomendam creme dental sem flúor, mas na verdade a recomendação é creme dental com flúor sim, e na quantidade de pelo menos 1000 ppm de flúor. Na caixinha do creme dental, na embalagem do creme dental, quando a gente vai comprar, tem essa informação. São letras bem pequenininhas, é um pouco mais difícil da gente visualizar, mas a gente pode até conversar um pouco mais, mostrar, fazer um post falando sobre isso. Que é importante os pais saberem identificar, quando da compra do creme dental, qual a quantidade de flúor que ele apresenta. Então a recomendação é essa. Quando a criança não tiver dentes na cavidade bucal, não é necessário higienizar, tá? Mas a partir do primeiro dentinho, a recomendação já é escova e creme dental com flúor, porque só assim, né, é o que a gente tem de comprovação científica que a criança estará protegida do desenvolvimento de lesões de cárie. Outras dúvidas bem frequentes que eu escuto muito por aqui. Quantas vezes eu devo escovar o dente da criança? A mesma quantidade de vezes que eu escovo? Existe uma recomendação para determinada faixa etária? Outra coisa importante, o uso do fio dental, a partir de quantos anos? Então vamos lá, com relação à quantidade de vezes, a gente recomenda o seguinte: o ideal é que após cada refeição a criança receba uma escovação. Outro detalhe importante que eu não mencionei: as crianças até 6 anos devem ter a escovação realizada pelo responsável. A partir dos 6, 7 anos que ela já está adquirindo habilidade motora, até na escola, né, adquirindo habilidade motora de escrever, de desenhar, ela está com habilidade melhor para começar a realizar a escovação sozinha. Mesmo assim, os pais devem supervisionar essa escovação. Por quê? Usando o creme dental fluoretado, existe uma quantidade recomendada de acordo com a idade, com essa habilidade de cuspir o creme dental, porque o creme dental não deve ser deglutido, ele deve ser expelido, deve ser cuspido, tá? Então, tem esses detalhes importantes também. Então, uma criança pequenininha escovando, o ideal seria sempre após as refeições. Mas se você conseguir escovar pelo menos 2 vezes por dia com o creme dental fluoretado, essa criança está protegida de lesões de cárie. Qual é a principal escovação? À noite. À noite é o momento mais importante antes de dormir para essa escovação ser realizada e essa criança está protegida de lesões de cárie. Por quê? À noite a gente tem uma diminuição do fluxo salivar. Então os dentes eles vão estar mais expostos ao desenvolvimento de lesões de cárie. Então a escovação da noite é extremamente importante, não pode ser esquecida, não pode ser negligenciada. Com relação ao uso do fio dental, a recomendação é, a partir do momento que eu tenho dentes juntinhos, um vizinho do outro, já é necessário usar o fio dental. Dependendo da arcada da criança, ela pode ter esses dentinhos anteriores separadinhos. Então, as cerdas da escova vão conseguir chegar lá. Mas quando vem os dentes posteriores, eles vão ser mais juntinhos. E aí, realmente, você só vai conseguir remover os alimentos entre eles com o uso do fio dental.
Se os dentes anteriores forem juntinhos, também a gente está recomendando o uso do fio dental. Mas o mais importante é levar isso para a criança de maneira lúdica. Então, se desde o princípio, mesmo com os dentinhos separados, ela começa a brincar com o fio dental e começa a usar, você começa a incentivar a criança a usar, vai se tornar um hábito tranquilo, calmo para ela. Então, ela vai pedir, ela vai querer usar, vai ser algo, né, divertido e ela vai perpetuar esse hábito para o resto da vida. Algumas famílias só se preocupam com a cárie quando já não está mais ali o dente de leite. Não tem que ter tanta preocupação agora com escovação, ainda é muito pequenininho, o dentinho vai cair, depois vai vir o dente permanente. É assim mesmo, quando é que a gente precisa se preocupar com a cárie? Então, Alexandra, atender crianças não é fácil, tá? Quanto mais jovem a criança, quanto mais novinha a criança, a tendência é sim ela chorar durante as consultas. Por quê? Porque ela não quer estar ali, ela quer brincar, ela quer se divertir, ela não quer fazer as consultas. E por isso que a gente recomenda que a criança seja levada ao consultório odontológico desde cedo, antes de aparecer a cárie, antes de ter um dentinho mole para tirar. Por quê? O que a gente vê todo dia são pais que, não, eu estou escovando em casa, tá dando certo, não tem nenhuma cárie, mas muitas vezes eles não têm a habilidade para diagnosticar, né, detectar se tem uma lesão de cárie acontecendo ali ou não. E ela não começa com um buraquinho, ela começa bem antes. Quando já tem um buraquinho, realmente já tem algo para tratar, já precisa restaurar aquele elemento dentário. Mas ela pode ser prevenida e é isso que a gente recomenda, que a criança seja levada ao consultório antes do desenvolvimento de qualquer lesão de cárie, porque a gente vai estar prevenindo que aquilo aconteça. E aí a gente pode ter uma criança totalmente livre de cárie. Isso é o ideal. Eu, por exemplo, sou uma adulta que morro de medo de dentista, porque lá na infância, todas as vezes que eu precisei de um odontopediatra foi para tratar alguma coisa, fosse uma cárie ou alguma outra coisa na boca. Então, a importância de levar a criança ao dentista antes de realmente ela precisar de um tratamento é extremamente importante. Tanto para a fase da saúde dela como um todo, quanto para ela aprender que o dentista é um amigo, que ela não tenha medo disso, não passe o resto da vida fugindo dos consultórios. Exatamente, Alexandra. Essa é a nossa principal recomendação. Quando a criança é levada ao consultório antes de precisar tratar, seja uma cárie, seja um dentinho que está molinho, então se ela chega antes disso, a gente consegue fazer uma consulta agradável. Então, qual é a tendência? Essa criança se habituar ao ambiente odontológico e mesmo que ela não precise realizar tratamento, a gente vai fazer só uma escovação, a gente vai ensinar a escovar, vai ensinar a usar o fio dental. Então, vai ser uma consulta agradável e ela tende a voltar ao consultório de maneira mais tranquila. Ela vai começar, né, recebendo o atendimento odontológico sem medo, sem trauma. E quando chegar, ou se chegar o momento dela precisar de algum tipo de tratamento odontológico, isso vai ser natural, porque ela já vê o dentista como um amigo que está ali para cuidar da saúde dela e não como alguém que ela precisa temer. Então vai ser melhor, né? Prevenção é sempre melhor, não só para a criança, mas também para os pais, né? Os pais ficam muito angustiados, pensando, será que meu filho vai chorar na consulta? Se ele for muito pequenininho, pode ser que ele chore sim, mas faz parte do momento que ele está vivendo, né? Uma criança que não sabe falar ainda, chorar é normal durante uma consulta, o que não significa que ela esteja sofrendo. Ela só não quer estar ali, ela só não quer ter a boca manipulada. Mas levando constantemente, né, insistindo nas consultas, vai se tornar um momento agradável e tranquilo. Então, quando ela precisar fazer uma escovação profissional no consultório, ela já vai ter aquele profissional como amigo e vai ser mais tranquilo. E eu, quando costumo apresentar o projeto Dente de Leite para as famílias, sempre falo da forma pedagógica. Mas hoje eu queria ouvir de uma especialista, de um odontopediatra, o que está sendo a realização do projeto Dente de Leite para você aqui na nossa escola. Então, Alexandra, como professora, né, sou professora de odontopediatria, então para mim receber esse convite da escola foi muito legal. É algo que eu gostaria de poder oferecer a outras escolas, inclusive a outras crianças. Porque quando a gente entra na escola, a gente consegue abranger um número maior de crianças, consegue levar a odontologia, a odontopediatria
diretamente para a criança. Às vezes os pais não querem levar ou nunca levaram a criança ao consultório, mas só o fato da gente ter o contato direto com essa criança, ela já vai nos ver de maneira diferente. Vai ver aquele profissional como um amigo, como uma pessoa legal, uma pessoa divertida. Então, quando ela chegar a realmente fazer uma consulta odontológica, vai ser algo mais tranquilo para ela, porque ela já viu aquele profissional em outro momento. Ela já viu que é algo tranquilo. Ela já vai entender mais ou menos como é que funciona uma consulta. Então, durante os nossos encontros aqui na escola, a gente pretende não só passar a parte educativa, né, de como higienizar, a quantidade de creme dental, como é que vai ser essa técnica de escovação, sobre os alimentos que são extremamente importantes. Quando a gente fala de cárie, a alimentação está muito relacionada. Então a criança vai entender o que é que como ela deve se alimentar para não ter cáries, o que é que ela deve fazer em termos de higienização para não ter cáries. Então, as consultas que essa criança venha a precisar ter serão consultas preventivas, serão consultas agradáveis. Então, o papel da escola, né, de trazer o profissional para próximo da criança é muito interessante, porque vai ser para a criança algo tranquilo. Ela vai ver o profissional como um amigo e não como alguém que ela vai temer. Então, é outro receio dos pais, né? Será que meu filho vai ter medo do consultório, do dentista? Será que essa consulta vai ser desagradável? Mas quando a gente aproxima a criança do profissional, a gente desmistifica tudo isso. Então, se torna algo leve, agradável e tranquilo. E é exatamente isso. Um dos intuitos do nosso projeto. Desmistificar a figura do dentista, aquele dentista que dá medo, trazendo o dentista amigo, o dentista que é importante para a saúde da criança. E isso de fato acontece, porque quando a gente fala para as crianças que é o dia da visita da dentista, a gente vê expectativa, a gente vê alegria, elas sabem que vão ter um dia de aprendizados diferentes, de novos saberes, de novas descobertas, mas de uma forma leve, agradável. Então elas saem daqui, muitas vezes eu vejo os pais comentando: ah, a dentista veio hoje, ela quer ir à dentista, meu filho comentou que quer conhecer o consultório. Então tudo isso faz com que o projeto realmente funcione e a gente consiga cuidar da saúde bucal dessas crianças desde a primeira infância, que é o intuito do projeto Dente de Leite. E para conhecer um pouco mais dessa profissional que é doutora em odontopediatria, segue ela no Instagram, são tantas dicas, tantos conteúdos interessantes. Nós, mamães, temos muito que aprender para cuidarmos melhor da boca das nossas crianças. E ninguém melhor do que uma pessoa especializada para nos dar todas as dicas e tantos ensinamentos. A gente vai deixar aqui o @ e logo logo a gente vai abrir uma caixinha de perguntas para a doutora Rosa responder tudo o que você quer saber.